E aí, queridos, mais uma vez com vocês, lição 9, um amigo imutável. Por que um amigo imutável? Perceba que nesta lição nós citamos a Cristo e algumas características da pessoa de Cristo em relação aos seres humanos. Aqui nós vamos estudar a história de um homem que foi vacilante, foi falso, mas apesar de tudo, Jesus não mudou sua postura em relação a ele. Há um texto bíblico que corrobora essa ideia. Está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 5. E o que está escrito? Está escrito, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não muda, Deus é sereno e é imutável. Aqui nós encontramos também que quando ocorre um processo de arrependimento, esse processo de arrependimento promove uma reforma na vida. A pessoa ela deixa o passado, ela confessa os seus pecados, se ela roubou, ela devolve, e assim ela passa a ter uma convivência melhor com Deus e com o ser humano. Nesta lição, nós vamos focar a postura de Judas. Desde o início em que ele se aproxima de Jesus, o seu interesse, suas preocupações, seus defeitos de caráter e o jeito imutável de Jesus ao tratá-lo. Eu tenho hoje comigo aqui 2 colegas da igreja de Cesário Lange, uma igreja bem próxima aqui de Tu, cerca de 70 quilômetros de Tu, e eles foram convidados para estar com vocês nesta manhã e participar com vocês a respeito da lição para os adolescentes. Um amigo imutável, eu tenho agora aqui à minha direita o Júnior. O Júnior é jovem lá da igreja de Cesário Lange, e do lado dele eu tenho o João. E eles estão prontos para responder as perguntas. Eu quero me dirigir a vocês e dizer o seguinte, que quando Judas se aproxima, ele se aproxima querendo uma profissão. Ele queria os benefícios da profissão. Ele não queria os ônus da profissão. Correto? Agora, eu faço uma pergunta inicialmente ao João. João, a pergunta é para você. Por que Judas quis se tornar um discípulo de Cristo? Por que ele quis se tornar? Ele quis se tornar um discípulo de Cristo porque ele imaginava que se ele se juntasse a Cristo, ele iria garantir um lugar no reino de Deus, no novo reino. Então havia interesses pessoais aí. Exatamente. Não havia um interesse de salvar almas, mas de ter uma posição no reino que Jesus estava instituindo. É isso aí? Há um pensamento na nota, pensamento interessante, que diz assim, quando Judas entrou em contato com Jesus, tinha alguns preciosos traços de caráter que poderiam ter se tornado uma bênção para a igreja. Quer dizer, ele era uma pessoa ruim, João, a princípio? Ele tinha valores no caráter? O que você acha? Sim, Jesus ele via valores no caráter de Judas, mas ele tinha esse defeito, que era o pecado que ele tinha que combater. Uhum. Perfeito. Muito obrigado, João. Agora eu quero discutir com vocês algo interessante. Quando nós avaliamos a pergunta B, nós percebemos que Deus muitas vezes nos coloca numa posição para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. E aí eu pergunto ao Júnior, Dagoberto Júnior, para que ele me ajude a entender a pergunta. Que função Judas desempenhava entre os discípulos? E por que Cristo permitiu que ele assumisse essa responsabilidade? Qual era a função? Fala aí. A função era para... Cuidar de dinheiro? Sim, na tesouraria. E a segunda pergunta, Cristo colocou ele para ele poder tirar... As arestas do caráter? Isso. Então assim, Deus coloca a gente num lugar... Será que você está no lugar onde Deus te colocou? É uma coisa a pensar, entendeu, pessoal? Então veja bem, na pergunta trazida ao Júnior, nós temos esse destaque. Agora, caminhando sobre o assunto, nós vamos de novo para o João. João, você me ajuda? Então, na pergunta que eu faço a você, João, que opinião Judas tinha sobre seus colegas discípulos? Porque, por outro lado, como os discípulos o viam? Então, ele tinha uma opinião do pessoal. Ele achava que o pessoal era top,
elogiava o pessoal, levantava a moral do pessoal? Como é que ele era? Fala para mim. Bom, aqui na nota a gente pode ver que ele considerava os colegas dele, os discípulos, como inferiores a ele. Ele se achava superior a eles, tinha um orgulho muito alto. E agora, indo para a segunda parte da pergunta... E como eles consideravam ele? Indo para a segunda parte da pergunta, também no começo da nota tem: Judas tinha uma grande influência sobre os discípulos. Ou seja, eles tinham um grande respeito por ele, por causa dessa grande influência dele, por ele ser um homem estudado. Percebam, pessoal, percebam que aqui nós encontramos, a princípio, a chegada de Judas aos discípulos. A sua vontade de estar integrado aos discípulos. Mas vemos também seus interesses, suas preocupações, e que realmente Judas não tinha a melhor das intenções ao se aproximar dos discípulos. Aqui eu chego para vocês na terceira pergunta do tópico 1, e nós temos, talvez tenha alguma pergunta, algum detalhe que você não conseguiu entender, deixa aqui no seu comentário e faça com que essa informação chegue até nós e, dentro do possível, nós estaremos respondendo para vocês. Que Deus te abençoe e até amanhã, quando novamente estaremos considerando o próximo tópico. Até lá!